Eu queria compartilhar com você nessa noite sobre vencendo as tentações. O Senhor tem levantado, quantos aqui são vitoriosos no Senhor? Mas será que nós temos vencido dia a dia as coisas que têm vindo sobre a nossa vida? Será que nós podemos dizer que só porque estamos dentro da igreja nós somos realmente vencedores? Tem tido uma estatística, né? Tem se feito uma estatística e a nível nacional o Brasil tem se tornado um país de evangélicos. Pode dar um glória a Deus mais forte? Só que o triste disso é que muitos não têm permanecido no evangelho. Tem sido feita uma estatística que muitos passam pela igreja, conhecem o Senhor, vivem um tempo na igreja e se desviam. E por que será que se desviam? Há uma luta, queridos, que nós travamos todos os dias para permanecermos fiéis ao Senhor, que é vencer as tentações. Olha comigo lá em 1 João 3, versículo 9. Você pode ir colocando aí, 1 João 3, 9. Diz: todo aquele que é nascido de Deus, o pastor tem falado sobre isso, sobre o novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente de Deus. Só até aí. O que permanece naquele que é nascido de Deus é a divina semente. Quantos já ouviram falar sobre a parábola do semeador? O semeador saiu a semear e lançando as sementes, uma caiu na beira do caminho, outra caiu no terreno que era próprio, só que os espinhos, os cuidados deste mundo sufocaram aquela semente e não permitiram que ela produzisse. E vai falando uma série de pessoas. Isso quer dizer que quando você é tocado pela palavra de Deus, a semente divina foi colocada dentro de você. Só que muitos não conseguem permanecer, porque os cuidados deste mundo sufocam a semente. Aquele que é nascido de Deus, aquele que deixou a semente germinar dentro de si, ele tem que morrer para que a semente nasça. Amém? Para que uma semente, para brotar, ela precisa o quê? Morrer. Uma semente não nasce sem morrer. E a semente de Deus, a divina semente, foi plantada dentro de você. Você precisa morrer para você mesmo, para que essa semente possa brotar, para que você não viva na prática do pecado. Então quer dizer que o crente não peca mais? Quem nasce de novo não peca mais? Não, isso não é verdade. O pecado é um deslize. Se você não pecar, né, não é que você é obrigado a pecar. Não estou falando isso, me entenda. Mas a Bíblia fala que não há ninguém perfeito. Se um dia você já chegou no estado de perfeição, o Senhor vai te levar. É só lá na glória que nós vamos ser perfeitos. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Amém. O Filho de Deus, aquele que é nascido de novo, não vive praticando o pecado. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui. Nós não devemos viver na prática. É uma decisão. Todos os dias eu tenho que tomar uma decisão. O pecado está à minha porta, mas eu tenho que tomar a decisão. Vou pecar ou não vou pecar? Há convites, há coisas que são lançadas, e eu tenho que decidir a cada dia o caminho que eu tenho que escolher, seguir. É uma decisão diária. Tem gente que acha que porque veio aqui à frente, aceitou Jesus, ele já é mais do que vencedor. Queridos, a nossa vitória é dia após dia. Amém. Por isso que muitos desistem, porque não conseguem perseverar e morrer todos os dias para suas vontades, para si mesmo. Porque vem aqui e nasce de novo. Não, eu te aceito, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, mas não aceitou Jesus como Senhor, que dirige a tua vida, que diz para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E a pessoa que não toma a decisão todos os dias, ela vai acabar se desanimando no meio do caminho e vai ficar para trás. Mas eu estou falando aqui para um povo vencedor, em nome de Jesus, amém? O Senhor me incomodou para trazer essa palavra para você, igreja, porque o Senhor quer fazer de nós um povo vencedor nessa cidade. Quer fazer de nós um povo que dá testemunho, que ganhe vidas nessa cidade. Nós precisamos aumentar. Jesus está voltando, nós precisamos aumentar o número daqueles que servem ao Senhor. Amém. Aqueles que seguem a Ele. Jesus está às portas.
Quantos creem que Jesus está às portas? E quantos estão preparados para se encontrar com Ele? Esse preparo é diário, queridos. Sabe, nós muitas vezes dizemos que o diabo é o nosso maior adversário. O diabo, vulgo tentador, né? Nós estamos falando hoje sobre vencer as tentações. Nós declaramos que o diabo, porque a culpa é do diabo, porque o diabo fez isso, por isso que eu caí, porque o diabo colocou alguém no meu caminho, porque ele me seduziu. Queridos, olha o que a palavra de Deus diz. Em Tiago 1,14. Tiago 1,14. Somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. O nosso maior adversário não é o diabo, como o pastor já tem dito isso muitas vezes. O nosso maior adversário somos nós mesmos. Um homem que é preso em si mesmo, ele é facilmente controlado por Satanás. Se você é preso nos teus pecados, nas tuas vontades, o diabo te controla. E você acha que você está vindo à igreja, você é salvo. E é um engano de Satanás. Porque se o diabo está controlando a tua vida, é porque você está preso nos teus desejos, na tua cobiça. É isso que nos atrai, é isso que nos seduz, a nossa própria cobiça. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, a parte B. Vou ver aqui na minha versão, você acompanha lá, é o finalzinho do versículo. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Como é que está aí? Quem é vencido do mesmo é feito escravo. Não, vou ficar com essa versão aqui, ó. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Muitas vezes nós somos escravizados, nós somos escravos de nós mesmos. Nós não conseguimos nos libertar de coisas que assediam a nossa vida. E quantas vezes a gente fala de pecado, a gente pensa em coisas grotescas, coisas assim, escabrosas, né? Adultério, vícios, imoralidade, a gente pensa só nessa área. Para Deus não há pecadinho e pecadão, mas há muito crente que mente. Há muito crente que rouba, porque quando a gente não dá o dízimo, a gente rouba Deus. Quantos pecados tem vindo sobre a igreja para avassalar a igreja, para acabar com a gente? E se nós queremos ser um povo vencedor, nós temos que aprender com Jesus como vencer as tentações. É possível ser um povo vencedor dessa forma? É possível? É possível, queridos? Se não fosse possível, o Senhor não teria deixado essa palavra para nós. Ele não diria que aquele que é nascido de novo, que é nascido dele, não vive na prática do pecado. Se não fosse possível você se ver livre da prática do pecado, ele não teria deixado isso na palavra dele. Se ele deixou, porque é uma verdade, para que possamos viver e ser vitoriosos. Quem quer ser mais do que vencedor aqui? Eu queria falar alguns níveis de tentação. Em Mateus 4:3, nós vamos, depois você deixa até esse texto aberto, assim, nós vamos estar citando outras coisas, mas eu queria que nós vamos basear sobre a tentação de Jesus. Mas eu quero falar um pouquinho aqui da primeira coisa que o diabo lança quando ele vai tentar alguém, é a dúvida. Primeira coisa que Satanás lança na sua mente para te tentar, por causa dos teus desejos, porque ele sabe, a fraqueza de fulano é diferente da fraqueza de Beltrano. Deus sabe que a tua fraqueza não é a dele, e ele vai te tentar na tua fraqueza, naquilo que te seduz, naquilo que está no teu coração. E a primeira coisa que ele lança é a dúvida. Olha o que ele fez com Jesus quando ele foi ser tentado. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa que ele lançou em Jesus foi a dúvida da identidade dele. Com Eva, ele disse lá em Gênesis 3, não precisa nem abrir que eu vou ser rápido. É assim, quando a serpente veio tentar Eva, ela disse assim para Eva, é assim que disse Deus? De toda a árvore do jardim não comerás? Ele lançou uma dúvida naquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva. Vocês não vão comer da árvore que está no centro do jardim. Ela começou a enredar Eva por, será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? E olha o que ele fala para Eva, em Gênesis 3:5. Você não vai morrer não.
certo, parafraseando, porque Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, os teus olhos vão se abrir e você vai ser como Ele, vai conhecer o bem e o mal. Queridos, a mesma origem que entrou em Lúcifer para que ele caísse, porque era um anjo, um adorador no céu, foi o orgulho de querer ser igual a Deus. Da mesma forma, ele com dúvida tentou isso no ser humano, e ele conseguiu fazer isso em Eva, porque Eva não foi perguntar para Deus: Deus, é essa realmente a tua intenção quando o Senhor disse para não comer daquela árvore? Deus teria dito: não, filha, não é isso. Isso teria explicado: eu não quero que você conheça o mal por experimentar o mal. Mas o diabo conseguiu enredar Eva quando ele disse: olha, você vai ser igual a Deus, os teus olhos vão se abrir. Não foi bem isso que Deus te disse. Vai pensando na tua vida, qual é a frase que o diabo tem dito para você? Ah, é só mais uma vez. Deus sabe a tua fraqueza, Deus sabe o teu coração, é só mais hoje. Será que Ele não te perdoa amanhã por isso de novo? O diabo é muito sutil e ele consegue muitas vezes nos fazer cair quando ele lança dúvida no nosso coração. Quem está entendendo diz amém. Amém. A segunda coisa, um outro nível que o diabo nos tenta, está lá em Gênesis 3:6, ainda com Eva. Ele diz: vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos e desejável. Queridos, os nossos olhos são a janela da nossa alma. É a porta de entrada para os nossos desejos. Aquilo que a gente vê, a gente cobiça. Não é assim? Eu passo na vitrine, aí eu vejo aquele calçado que eu não preciso dele, mas ele piscou para mim. E entrou o consumismo na minha vida. Aí ele começa a namorar aquele sapato e ele pisca para mim. Tudo começou pelo olhar. Você às vezes está de bobeira na tua casa, está tranquilo, e entra na internet e de repente algo aparece e você é envolvido pelo teu olhar. Tudo começa para nós pecarmos no olhar. Vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos e desejável. Nós somos seres desejantes. Nós temos desejos. E Deus não nos criou robôs. Ele permitiu que os desejos continuassem na nossa vida. Mas tem desejos que não provém do Senhor. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo veio do Senhor. E Deus vai me pedir conta de todas elas. Então tudo começa nos olhos. Olha lá o que diz Mateus 6, 22, 23. Mateus 6, 22 e 23. A parte A do 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Cuidado com aquilo que você vê. Tem uma musiquinha de criança, quem lembra daquela? Quem são dos mais... Não dos mais antigos, que eu não sou dos mais antigos, mas de um pouquinho mais de tempo aqui. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, olhinho com o que vê. Porque o Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha com o que pega. A gente canta só para criança, vai ter que cantar para os adultos também. Cuidado, cuidado, olhinho. Cuidado, mãozinha. Cuidado, a boca que fala. O Senhor está todo o tempo na nossa vida. E, queridos, não pense que quando você vai pecar, o Senhor sai de cena. O Senhor está ali quando os teus olhos estão passando por coisas que não devem passar. Quando estão trazendo desejos na tua vida que não devem surgir, o Senhor está ali. E muitas pessoas não têm a noção de que Deus está presente naquela hora. O Papai do Céu está olhando para você em todo o tempo. Então cuidado onde você coloca os teus olhares, porque ali é uma porta de entrada. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um
conquistou a maior parte das terras de Israel. Um dia de bobeira, um dia que ele achou que ele estava cansado, ele foi parar no lugar errado, na hora errada. E como diz um pastor amigo nosso, diz que ele tem raiva de Betseba, porque também o que ela estava fazendo? Tomando banho pelada no terraço da casa dela, né? E Davi, ele pôs os olhos, ele podia ter entrado para sua casa, porque ele tinha esposas, mais que uma, graças a Deus hoje só pode uma, mas ele só, né amor, graças a Deus que eu não dividi você com ninguém. Mas naquela época podia, glória a Deus que eu não vivi naquela época, aleluia. Ele tinha esposa, ele tinha concubinas, ele não precisava daquela mulher, mas os olhos dele, num dia que ele achou que estava cansado, foram colocados no lugar que não devia. E aquela foi a janela da alma dele. Ele desejou aquela mulher e disse: tragam. Foram falar para ele, os servos dele: olha, essa mulher é casada. Mas ele não estava nem aí, porque agora já batia, o desejo era mais forte do que ele. E ele caiu em adultério. Isso caiu também em assassinato, porque ele teve que assassinar o marido da mulher porque ela engravidou. E tantas coisas foram decorrentes disso na vida de Davi. A desgraça que foi sobre a sua casa, sobre os seus filhos, decorrente do seu pecado. Queridos, o Senhor perdoa. Diga para o seu irmão: o Senhor perdoa. Mas o pecado tem consequência. Pense bem nisso antes de você decidir pecar, porque todo pecado tem consequências e é um preço muito grave que você tem que pagar, um preço muito alto muitas vezes que você tem que pagar por escolher pecar. Então a primeira coisa que Satanás lança quando ele vem nos tentar é a dúvida. A segunda coisa é o olhar, vendo Eva. A terceira coisa, olha ali, eu vou ler para vocês. A terceira coisa é a nossa fraqueza. Nós achamos que temos que suprir as nossas necessidades a qualquer custo. Olha o que aconteceu com Jesus quando ele foi tentado por Satanás. No versículo 2 e 3 de Mateus 4 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Está aí? Mateus 4, 2 e 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Isso quer dizer, Jesus era homem, ser humano, aqui na terra foi homem como nós, e ele teve necessidades como nós temos. E quando Satanás vai tentar Jesus, ele diz assim: olha, se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Ele poderia ter feito isso porque ele realmente era o filho de Deus. Ele não precisava provar para Satanás que ele era o filho de Deus, porque ele sabia que ele era. Mas ele estava num momento fragilizado, queridos, porque Jesus estava com fome 40 dias e 40 noites, sem água, sem pão, sem pôr nada na boca. Ele estava num momento de fraqueza. E não pensa que o diabo vai te tentar quando você está forte, quando você está bem, mas é no momento que vem uma crise sobre a tua vida, é ali que o diabo vem com as oportunidades sobre você. É quando você está em crise, é quando você bate a necessidade de algo. É aí que Satanás começa a argumentar com você. Se você é filho de Deus, transforma essas coisas. Para que você vai passar fome? Mas Jesus sabia quem ele era. E ele não se vendeu. Ele não aceitou ser tentado pelo diabo. Queridos, nós somos tentados a viver a nossa maneira e não a maneira de Deus. Nós somos tentados todos os dias a fazer as coisas do nosso jeito. Quantas vezes, queridos, nós, como pastores, damos conselhos a pessoas que vêm nos pedir, não é verdade? Pessoas passam por nós, pedem conselho, e a gente instrui pela palavra de Deus: você faz assim, assim, assim. A pessoa faz a sua maneira. Quantos de vocês já foram pedir para Deus: Deus, o que eu faço? Só que você resolve agir da sua maneira. E quando nós estamos sendo tentados e resolvemos agir da nossa maneira, Jesus não foi assim. Ele disse assim: ao Senhor teu Deus não tentarás.
Nós temos que agir como Deus quer que venhamos a agir em cada situação, e não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com as nossas necessidades. Eu ouvi uma vez um jovem dizer assim: mas por que Deus criou o sexo então, se eu não posso usufruir? Pode sim, dentro do casamento. E se você conheceu fora, foi porque você caiu e hoje você está sofrendo as consequências do seu pecado, que é ser tentado fora do tempo. Se você tivesse esperado a hora certa, você não seria tentado nessa área, porque você não conheceu, porque você não teve experiência. Deus não quer que você conheça. E isso é um problema de muitos crentes que nasceram praticamente no lar evangélico. Eles não conheceram o mundo, eles não viveram no mundo. E aí eles querem provar o mundo quando já são adultos e podem escolher por eles mesmos. E é frustrante bater a cabeça e ver que você poderia ter escolhido, né, viver, não conhecer o mal pela experiência. Vocês estão me entendendo? Quantos já viveram coisas que hoje falam assim: se eu tivesse a luz do entendimento que eu tenho hoje, eu não teria feito aquela escolha. Quantos pensam assim? Olha quantas pessoas que falam: olha, eu poderia não ter vivido nada disso que eu vivi se eu tivesse conhecido o Evangelho antes de ter caído. Mas glória a Deus pela misericórdia do Pai, que te alcançou, que te redimiu, que te fez uma nova criatura. As coisas velhas na tua vida só passaram, eis que tudo se fez novo. Só que você consegue manter essa novidade de vida na sua vida? Será que você está conseguindo manter as coisas velhas como passado na tua vida, ou elas se renovam? Tem gente que não é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, mas é a tentação. São os pecados que se renovam a cada manhã. Que quando você acorda, você já acorda pensando que você é aquela luta todos os dias. E às vezes não é nem a misericórdia, mas é o pecado que está renascendo cada dia. Você precisa matar a tua carne. Fala para quem está do seu lado: mata a velha. A velha natureza precisa morrer em você, amém? Não é a velhinha não, gente. Nós ouvimos uma palavra quarta-feira sobre os idosos. Nós temos muito amor com os idosos. Não estou falando para matar a velha não, é para matar a velha natureza. A quarta coisa, outro nível, né? Capítulo 4 também de Mateus, versos 5 e 6. Põe lá. Nós somos tentados a desafiar as leis de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, de novo ele vem com a dúvida, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo, queridos, ele é astuto, porque ele usa a própria palavra de Deus para tentar você. Por isso que tem muitos falsos crentes abrindo igrejas em nome de Deus, porque usam a palavra de maneira errada, pegam um versículo fora do contexto e criam igrejas. Não sei quantos já ouviram, uma pastora da Assembleia de Deus está com uma igreja agora. Ela criou uma igreja de homossexuais, porque ela pegou respaldo na Bíblia para isso, e criou uma igreja em São Paulo só para homossexuais. Falso respaldo. Um falso respaldo, porque ele pega um versículo fora do contexto e diz: não, o diabo fala assim: olha, ele está escrito na palavra, ele pega a própria palavra de Deus para tentar você. Só que Jesus também sabia muito bem o que estava escrito. Depois eu vou falar sobre as armas que Deus nos dá para vencer as tentações. Vou rápido passar por isso daqui, olha. Tiago 1,15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado, queridos, a palavra diz, é a morte. E nós somos levados a desafiar essa lei de Deus. Eu creio que quando ele disse: olha, atira-te daqui, queridos, toda vez que você aceita pecar, uma sugestão maligna na tua vida, você está se atirando no precipício, porque o salário daquele teu pecado é a morte. E se você decide deliberadamente pecar, você está cometendo um suicídio.
E tem gente que fala, mas eu pequei e não morri. Mas quantos de nós vamos perdendo o amor e a paixão pelo Senhor e continuamos na igreja e já não sinto mais a unção de Deus, já não consigo mais chorar na presença de Deus, porque eu estou morrendo espiritualmente. Eu já não consigo mais ter prazer de vir à casa de Deus. Aí você já começa a olhar os irmãos de maneira torta, aquele que está pulando, vai precisar de tudo isso, que exagero. Porque você já não consegue mais sentir, porque o salário do pecado é a morte, não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. E muitas vezes o diabo vai enganando você com a bondade de Deus. Porque Deus é bom e misericordioso, e Ele te perdoa, e você vai cometendo pecado, porque Ele te perdoa, e de novo Ele te perdoa, e de repente você já está fora da presença de Deus. Somos tentados também para obter fama, sucesso e poder a qualquer preço. No capítulo 4, ainda na tentação de Jesus, no versículo 8 e 10, o diabo sugere para ele. Olha o que o diabo fala. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então ordenou-lhe Jesus, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Pulou alguma parte, gente? Pulou um versículo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo levou Jesus ao alto do monte. Aí antes eu ficava pensando, mas quem que o diabo pensa que ele é para falar para Deus, o rei do universo, o dono de tudo, eu vou te dar isso, tudo isso vai ser teu se você me adorar. Acontece que quando o ser humano pecou, Adão e Eva pecou, ele deu o direito legal para o diabo nesse mundo. E o diabo é o príncipe deste mundo. E ele realmente tem tudo isso nas mãos dele. A terra está nas mãos do diabo. Ele é o príncipe deste mundo. A terra jaz no maligno. Por isso nós vamos viver num novo céu e numa nova terra. Essa terra vai ser destruída. Nós vamos viver num novo céu e numa nova terra. Quantos vão viver num novo céu e numa nova terra? E quando Jesus ouviu aquilo, ele sabia que através da sua morte na cruz, ele ia recuperar o reino. A terra seria devolvida novamente às mãos do Senhor Jesus, porque Deus determinou que fosse assim. Por causa do pecado que entrou, a chave foi passada para Satanás. E Jesus iria tomar de volta essas chaves, essa autoridade sobre a terra, quando ele morresse na cruz. Sabe o que o diabo estava sugerindo aí? Vá por um caminho mais fácil. Se prostre aos meus pés, eu vou te dar. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa sofrer. Eu vou te dar os reinos, todos vão para a tua mão. Queridos, quantos de nós temos sido tentados a ir por um caminho mais fácil? O diabo fica para você, não sofre não. Olha como é que você está precisando disso. Faz mais uma vez. E você tem pena de você mesmo. Mas Jesus suportou o sofrimento até o final. Jesus foi à cruz e não desistiu por mim e por você. Que você persevere nele até o fim. Aleluia! Eu quero falar sobre algumas armas para você vencer as tentações. Aqui são alguns níveis de como o diabo nos tenta. Mas eu quero deixar para você as armas que o Senhor te deu. A primeira arma, queridos, é o jejum. Olha o que diz aí no comecinho, versículo 1 de Mateus 4. O verso 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, então quer dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado? A Bíblia diz que Deus nos livra de cair na tentação. Foi essa oração que Jesus nos ensinou a fazer. Lá em Mateus, eu vou citar esse versículo, Mateus 6, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, como diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e livra-nos de cair em tentações. Não está querendo dizer que Deus ia te livrar das tentações. Pelo contrário, as tentações da tua vida servem para te fortalecer. Todo ser humano é tentado. Ah, eu não sou tentado. Mentira, nós todos somos tentados. Há uma área na tua vida que é a tua fraqueza. E todos nós somos tentados na nossa área de fraqueza. O Senhor disse que Ele nos livraria de cair na tentação e não da tentação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E eu achava assim, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites para ir para o deserto. Não. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, porque Ele sabia que Ele seria tentado. Então está aqui uma arma para você, queridos. Anote isso. O jejum é a tua arma para vencer a tentação. É a tua maior arma para vencer a tentação. Olha o que diz em Gênesis 4, versículo 7. Quando Jesus está falando com Caim, ele disse: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O teu desejo é contra você. Quando bate a vontade de fazer a coisa errada, o teu desejo é contra você. A tua velha natureza é contra a semente divina que foi plantada dentro de você. E cumpre a você dominar o seu desejo de pecar. Tem gente que jejua como uma forma de sacrifício para obter algo de Deus. Queridos, a finalidade do jejum não é essa. Porque Deus não é comovido pelo seu sacrifício. Deus não é comovido pela, ai, que vontade do chocolate que eu estou sem. Deus não é comovido por isso para te dar a bênção que você deseja. Não, o jejum não é para obter uma bênção. O jejum é um domínio da tua carne. Porque quando você jejua, você determina, você põe um prazo. Se você vai jejuar totalmente sem comida, de tantas às tantas horas eu vou ficar sem comer. Se você está jejuando de algo, como fez Daniel, vou tirar, vou comer só legumes e frutas. É um tempo determinado, 21 dias ele ficou ali. É um domínio que você exerce contra a tua carne. E o jejum é essa arma que Deus te dá. Porque quando você consegue ficar sem aquilo que você gosta, porque tem gente que jejua de feijão porque não gosta de feijão. Aí você, eu estou fazendo jejum, que sacrifício, estou sem o feijão, mas ele não gosta de feijão. Não é para você jejuar de algo que você não gosta, né? Você tem que jejuar realmente de algo que você gosta. Quantos aqui são fanáticos por doce? Aquele jejum foi sofrido da igreja, né? Tinha gente que estava até pálido, trêmulo. A dependência do açúcar era tão grande que tremia. Mas, queridos, quando você termina esses 21 dias, tem gente que termina assim, porque depende de como você faz o teu propósito com Deus. Tem gente que termina para assaltar a geladeira e comer todos os doces que não comeu em 21 dias. Mas quando a gente está centrado e sabe o motivo pelo qual jejuar, quando você termina o jejum, você não tem mais aquele fanatismo por aquilo. Eu passei mais de 1 ano sem refrigerante e foi duro quando Deus começou a falar: eu quero refrigerante. E eu não conseguia, eu vinha almoçar e eu tomava, esqueci, Senhor, amanhã eu faço, sabe que nem o regime para segunda-feira? Sabe? Segunda-feira eu começo, não sabe de que ano, de que mês, mas segunda ela começa, né? E eu fiquei empurrando assim com Deus também o jejum do refrigerante. Hoje, eu eliminei o refrigerante da minha vida. Se eu tomo um bolinho assim, aquilo não me faz falta e aquilo também não é mais... Porque eu consegui exercer um domínio sobre a minha carne nessa área. Se você consegue nas coisas naturais, você vai conseguir também no espiritual. Amém? Quantos aqui têm hábito de jejuar? Muito pouco. Querido, se você quer vencer na sua vida cristã, você precisa começar a jejuar. Comece a colocar propósitos para Deus. Deus, eu vou ficar de tantos dias, eu vou tirar isso. E quando você jejuar, deixa eu dizer uma coisa para você. Mateus nos ensina como jejuar. Você não tem que fazer aquela cara de ai, que necessidade disso, sabe? Ai, não faça, não. Doce não. Não, queridos, quando você jejuar, você não precisa ficar falando para ninguém que você está
de jejum daquilo outro. Você não tem que fazer cara de estar sofrendo por aquilo. Entendeu? Quando é em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. A tua recompensa é o exercício que você tem sobre a tua carne de se dominar. Amém? Amém. A outra arma que o Senhor tem para a tua vida é a dependência de Deus. Olha lá que diz em 2 Coríntios 12, 9 e 10. O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos da Bíblia, aquele que não viveu junto com Jesus, mas que mais escreveu livros no Novo Testamento. E olha o que ele diz. Cadê? 2 Coríntios 12, 9 e 10. O poder de Deus, olha, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, Deus está falando para Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Próximo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, que quando sou fraco, então é que sou forte. Tem gente que diz assim, você já ouviu aquela frase? Eu não consigo, porque é mais forte do que eu. Quem já ouviu essa frase? Agora, quem já falou essa frase? Eu não consigo, é mais forte do que eu. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que te leva a isso? A depender de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que ele tinha um espinho na carne. E para que ele não se gloriasse das revelações que Deus deu para ele, que foram muitas, Deus permitiu um espinho na carne dele, que eu creio que é uma luta que ele tinha para não pecar. A Bíblia não fala o que é essa luta, o que é esse espinho na carne. Mas isso levou Paulo a depender de Deus. Na sua fraqueza, você é forte, porque você depende do Senhor. Amém? Porque quando você acha que você é forte, eu vejo por aqueles que se gabam antes da hora. Numa batalha de vôlei aí, né? Os cubanos já estavam cantando a vitória antes de ganhar o ouro. E muitas vezes, querido, o orgulho muitas vezes não. A Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. Quando você acha que você é forte, quando você acha que você já conseguiu, que você venceu, você já está caindo. Então dependa do Senhor nessa área da tua fraqueza. Mas eu nunca vou me ver livre disso. Talvez seja o teu espinho na carne. Talvez você tenha que lutar até Jesus voltar nessa área da sua vida. Você vai depender de Deus. Você vai chorar na presença de Deus. Você vai clamar a Ele. Porque na tua fraqueza o Senhor te fortalece. Amém? Quantos querem depender do Senhor? Amém. Então para de dizer eu não consigo. Porque a Bíblia diz eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer a área de tentação na sua vida. Se é gula, se é imoralidade, se é vício, o que for, querido, se é a mentira, se é a fofoca, você pode vencer isso na sua vida, porque o Senhor te fortalece, porque você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Terceiro, confissão. Em Tiago, agora eu não lembro onde está o versículo, a minha concordância foi se eu lembro sempre dos versículos e não lembro as referências. Mas diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Verso 5,14, a minha concordância ambulante. Tiago 5,14. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Queridos, nós não confessamos para as pessoas para obter perdão. E às vezes a gente confessa uma vez na vida, né? E esquece. Mas se eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que se eu confesso a tentação, eu não confesso o pecado. Porque eu não chego a pecar quando eu confesso a tentação. Mas aí você vai falar da tua vida para qualquer um? Não. Há um princípio na palavra de Deus sobre a autoridade, sobre a pessoa que cobre a sua vida, sobre o seu líder de célula, sobre os seus pastores. Eles são para te abençoar, para pôr a mão na sua cabeça e dizer, olha, você vai vencer essa área da sua vida. Se você tem sido tentado, você precisa confessar a sua tentação antes que você caia e tenha que confessar o seu pecado. Mas se você já caiu, confesse o seu pecado, para que você seja ajudado. Pastor, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu não consigo vencer isso. Isso tem vencido a minha vida e eu quero vencer.
Nós vamos orar por você, nós vamos batalhar pela sua vida, nós vamos te ajudar, acompanhando. E aí, como é que tá? Porque quando você confessa, se você tem alguém na tua cola cobrando de você, olha, você está conseguindo vencer. É um dia após o outro que você vai vencer. Quantos aqui já passaram pela luta do vício, sabe que é dia após dia que você vence o vício. É todos os dias que você tem que dizer, eu estou sendo tentado, o desejo tem sido forte, mas eu decidi. Todos os dias. As pessoas, a maioria dos viciados que eu converso, eles contam nos dedos, faz tantos dias, tantas horas que eu não uso. A tua vitória está, em primeiro lugar, no jejum. Segundo lugar, na dependência de Deus. Em terceiro lugar, na confissão. Confesse o seu pecado e dependa de Deus. Tem gente que confessa para um amigo. Quero dizer, eu vou tocar nesse assunto. Ah, mas eu confessei para o meu amigo. Mas o teu amigo não é autoridade sobre a tua vida. Não é a pessoa que tem que saber, não é a pessoa que vai te cobrar. Aí você se sente aliviado e continua praticando aquilo. Você está entendendo o princípio de autoridade? Quando você confessa para uma autoridade, é para que a autoridade possa estar junto com você, te cobrando, te incentivando, você vai conseguir. Você entendeu? Não é para um amigo. Amém? Amém? Em quarto lugar, a palavra de Deus. Olha, todo o tempo que Jesus foi tentado, aqueles 40 dias de jejum, Jesus era uma pessoa totalmente dependente de Deus. Eu esqueci de dizer isso, eu vou voltar. Na questão do jejum, tem gente que tira 21 dias de jejum, mas não ora nenhum desses 21 dias. Queridos, o jejum é acompanhado de oração. Você tem que ter um tempo de oração enquanto você jejua, senão o jejum não é válido. E Jesus, ele teve uma vida de oração, de comunhão com Deus, uma vida de... todo o tempo você via Jesus se retirando. Vai ler os evangelhos. Jesus se retirava e ia ao monte para orar. Ele precisava orar? Ele precisava orar? Ele era o próprio Deus, mas ele nos ensinou que a dependência de Deus nos faz ser mais do que vencedores nessa terra. E se você quer ser mais do que vencedor, você precisa orar. Quantos aqui têm uma vida de oração diária? Não precisa confessar. Não quero constranger ninguém. Mas se você é um crente domingueiro, você está sendo um alvo. Sabe quando o diabo mirou você? Você é a vítima dele. Se você é um crente que vem à igreja só de domingo e acha que isso é suficiente na sua vida, você é um alvo fácil do diabo. Se você não é um crente que gasta o teu tempo em oração com Deus, na dependência dele, você vai ser facilmente atacado por ele. Jesus rebateu todas as tentativas do diabo. O diabo tentou, olha, você faça isso. Jesus disse, está escrito. Aí depois ele veio, está escrito também, e Jesus também está escrito. Queridos, quantos crentes não conhecem a palavra de Deus? Só conhecem o que o pastor pregou no domingo. A gente às vezes vai citar alguma história, alguma coisa que aconteceu no Velho Testamento, tem que contar toda a história, porque talvez você não conheça a história. Queridos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra, você sabe aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não tem que fazer. Quando você conhece a palavra de Deus, o diabo não lança dúvida. Será que isso pode? Mas não está escrito na Bíblia. Eu nunca vi na Bíblia a palavra cigarro. Será que eu posso fumar? Mas a Bíblia fala assim, que nós devemos conservar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o que vem no maço do cigarro lá? O Ministério da Saúde adverte que fumar dá câncer. E a gente apaga isso daí, não está cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então onde está a base bíblica para que você não venha fumar? Neste texto. Queridos, se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer. E Jesus disse, está escrito. E tudo ele rebateu com o diabo na palavra. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para que você vença a tentação. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Queridos, às vezes a nossa tendência é como a da Eva, quando ela foi tentada lá no Éden.
Quando Jesus veio ter com ela e com Adão, o que eles falaram? Adão disse assim: foi Eva que me ofereceu. E Eva disse: mas foi a serpente que me ofereceu. Muitas vezes, queridos, o diabo usa esse argumento na tua vida. Você tem justificativa para os teus pecados. Muitas vezes você coloca: eu fiz isso, mas porque alguém me levou a fazer aquilo. Mas se você estivesse dependendo de Deus, você não cairia no enredo de ninguém. Você foi com as tuas pernas, você fez aquilo que você quis fazer. Não traga justificativas para o teu pecado. E eu quero terminar com você de olhos fechados. Preste atenção nesse texto que eu vou ler da palavra de Deus. Em Hebreus 10, 26 e 27 diz: mas se continuarmos, essa palavra em nome de Jesus, se você não prestou atenção em nada que eu disse, presta atenção neste versículo. Mas se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, vou dizer de novo, mas se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Você, porque nasceu de novo, porque você tem ouvido a palavra de Deus, você sabe por Deus aquilo que é errado e o que é certo. E se você decide deliberadamente continuar pecando, já não há mais. O valor do sacrifício de Jesus já não está mais sobre a sua vida. E o que te espera é o fogo ardente. Não sou eu que estou te falando, mas é a palavra de Deus. Fogo ardente que destruirá. O que espera para uma pessoa que deliberadamente continua pecando, quando ela tem a luz do Evangelho, que ela sabe que aquilo está errado, é o inferno. Mas eu estou falando aqui para um povo vencedor. E para não constranger você, eu quero que todos vocês fiquem com os olhos fechados. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração agora. Qual é a tua área de fraqueza? O que é aquilo que o diabo tem tentado e que você não tem conseguido vencer? Todos nós somos tentados, mas se tem sido mais forte do que você, eu quero convidar você a vir aqui para receber poder de Deus. Nós vamos colocar a mão na sua cabeça, vamos orar por você, para que você seja cheio do Espírito de Deus para vencer, para que você seja um vencedor nessa cidade, contra as tentações. Enquanto a pastora Sara vai estar cantando essa canção, eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui na frente, a chorar nos pés do Senhor.